Quando a gente fala de educação, assim, a gente tem que diferenciar um pouco, né? A educação indígena, a educação que a criança indígena recebe na sua própria comunidade, não precisa de material didático. O material tá dado pela própria natureza. A criança aprende a partir daquilo que ela está vendo, daquilo que ela explora enquanto conhecimento, daquilo que ela utiliza para o seu crescimento. Porque a educação ela não é algo que se dá de uma vez, ela é um processo. Então a criança, entre os povos indígenas que eu conheço, no meu povo mesmo, a criança ela é só criança. Ela não pode ser outra coisa. A criança ela não pode ter a preocupação em ser um adulto, ou querer ser um adulto, ou desejar ser um adulto. Cabe a ela vivenciar extremamente aquele momento que ela está vivendo. E o que uma criança precisa para crescer de maneira consistente? Ela precisa de espaço, ela precisa de brincar, ela precisa de jogos, ela precisa desenvolver a sua criatividade, porque é isso que vai dar para ela depois uma atuação como adulto. Um adulto que não viveu a sua infância vai ser sempre criança, porque ele vai estar o tempo inteiro buscando uma infância que ele não viveu. Um adulto indígena, ele não quer ser criança, porque ele viveu plenamente o seu ser criança, e o seu ser criança está integrado nele. Portanto, quando ele passa a ser um adulto, ele é um adulto. Ele vive como um adulto, ele pensa como um adulto, porque aquele momento que ele está vivendo é único, especial. Daqui a pouco ele vai virar um velho. E tem que ser plenamente velho, tem que ser plenamente sábio, e um sábio só se faz quando ele consegue desenvolver cada fase de sua vida. Daí a importância dos ritos de passagem, né? A criança que vive plenamente a sua infância, chega um momento em que ela sabe que ela tem que abandonar o seu ser criança, assumir a sua formação como adulto. E aí, é claro, quando eu digo assim, ela vai ser plenamente criança, ela vai viver tudo aquilo que uma criança precisa viver. E essas diferenças que a criança vivencia exatamente não na escola, mas onde a educação começa em casa, no brincar, né, com os pais, com os irmãos, com as pessoas o que ele visualiza, qual que é essa importância na formação dele como ser daquele povo. Como eu dizia antes, o indígena ele cresce de uma forma integrada, né? Integrada com o todo. A criança indígena, a criança Munduruku, ela participa de todos os espaços, porque numa comunidade indígena tudo é educativo. É uma comunidade educativa, é uma sociedade educativa como um todo. Então o velho tem a mesma preocupação com a criança do que tem a mãe dela, do que o tio tem que ter a mesma preocupação. Está todo mundo observando o que as crianças estão fazendo, né? Como elas estão brincando, e chega aqueles momentos, digamos, que são os momentos que a gente poderia chamar de momentos didáticos, em que o velho senta e conta história, em que a mãe chama a criança e puxa a orelha dele, no modo simbólico, né, de dizer, chama a atenção dele por alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer, por alguma intriga ou alguma coisa que ele... Esse momento é um momento educativo, que é aquele momento quando a mãe pega a criança no colo, criança que eu falo, o curuminzinho aí de 5, 6, 7, 8, 9 anos mais ou menos, que ela pega no colo e fica catando piolho nele. O ato de catar piolho é um ato didático, é um ato pedagógico, porque enquanto a mãe está ali, mesmo disfarçadamente, que na verdade ela não está ali para tirar o piolho da cabeça da criança, ela está ali para fazer carinho naquela criança. E enquanto faz esse carinho, ela vai destrinchando um pouco no ouvido dele, ali carinhosamente, como é que ele deve se comportar, como deve ser, o que ele deve brincar, como ele pode brincar, não como uma imposição, mas sabendo que ela está, naquele momento, jogando uma semente naquela criança, né? Através de uma história, através de uma reclamação, né? Através de uma chamada de atenção, ela está ali exercendo o seu papel de educadora. Esse é o papel da mãe, é o papel do pai que leva o menino para o mato brincar, né? Brincar de caçar no mato. Esses momentos são momentos riquíssimos dentro da pedagogia
né, dos nossos povos. E é claro que jogos e brincadeiras são fundamentais. Criança que não brinca, ela não cresce equilibrada. A brincadeira, ela faz parte da educação integral do ser humano. E esse ser humano pequenininho, que não é um adulto em miniatura, como às vezes na cidade se diz, né? Que a criança é um adulto em miniatura, não é. A criança não pode ser tratada como um adulto em nenhum momento. Então, quando ela brinca, ela tem que brincar plenamente. Ela tem que se entregar a esses jogos, às vezes disputa, às vezes competição com um amigo, que não é uma competição como se dá na cidade, obviamente, mas naquele momento ele está educando o corpo dele, ele está educando a mente. Quando as crianças se reúnem para discutir uma brincadeira, eles estão treinando a sua capacidade de negociação. Portanto, tudo é um processo educativo que a criança vai vivenciando e que os adultos estão muito atentos para poder estabelecer, né, um limite, para poder dar o conselho, para poder dizer como fazer esse tipo de negociação. Quer dizer, cada povo tem, obviamente, a sua didática. Cada povo tem a sua maneira de desenvolver nas crianças o jeito dela conviver com as outras crianças. Entre os indígenas, eu creio que um caminho que a gente tem percebido no cotidiano deles, né, é de que a criança ela precisa se sentir, se empoderar daquele momento que ela está vivenciando, que só ela pode vivenciar, e que pode e que deve, né, com isso, colocar para fora todo o seu ser criança, para que ela cresça assim, integralmente, né? Daí a gente não cria adultos estressados, não cria adultos mal amados, não cria adultos, enfim, que não saibam desenvolver a sua afetividade.